Olá, olá, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Números capítulo 27. Ouça o que fala essa mensagem de Deus no seu coração. A lei acerca das heranças. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Marquis, filho de Manassés. Entre as filhas de Manassés, filho de José. E estes são os nomes das suas filhas: Macla, Naor, Oglá, Mica e Tizá. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor, na congregação de Corá. Mas morreu no seu próprio pecado e não teve filho. Porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filho, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: As filhas de Zelofeade falam retamente, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a ela. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então farás passar a sua herança às suas filhas. E se não tiver filha, entre a sua herança darei a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então darei a sua herança ao irmão de seu pai. Se também seu pai não tiver irmão, então a sua herança darei a seu parente, aquele que lhe for a mais chegado da sua família. Para que a possessão, isto aos filhos de Israel, será por estatuto de direito, como o Senhor ordenará a Moisés. Glorificado seja Deus. Depois, Deus anuncia a morte de Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe este monte, Abarim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E, havendo-a visto, então será recolhido ao seu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebelde foste no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandato de mim santificar-te nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante dele e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelha que não tem pastor. Glorificado seja Deus. Josué designado sucessor a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Nun, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamento aos olhos deles.
e põe sobre ele da tua glória para que lhes obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juiz de Urim, perante o Senhor. Conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito estarão ele e todos os filhos de Israel. Com ele toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhes ordenará, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamento como o Senhor ordenará pela mão de Moisés. Glorificado seja Deus. Meus amados, 3 passagens lindas, a qual o Senhor fala diretamente aos nossos corações. Na primeira aqui do versículo 1 ao versículo 11, vai falar das 3 filhas que foram reclamar da sua possessão. Como elas não tinham irmão, elas queriam a possessão, o direito da herança do seu pai, porque o seu pai não tinha filho. De repentemente elas foram cobrar aquilo que era de direito dela. E o Senhor falou a Moisés que desse a herança delas, porque era um direito. Do versículo 12 ao versículo 17, vai falar, Deus anuncia a morte de Moisés. Deus anuncia a morte de Moisés, mostra para ele, e também fala de um sucessor. Vem falar de um sucessor. Esse sucessor seria Josué. A partir do versículo 18 ao versículo 23, a palavra vai falar de Josué. E Josué é designado sucessor de Moisés. Ele, a partir do momento que Moisés fosse retirado da terra, ele seria o seu sucessor para levar adiante aquela congregação e a palavra do Senhor. Glorificado seja Deus por essa palavra, glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo Jesus venha nos abençoar, nos dar sabedoria e nos capacitar a cada dia na presença dEle, para que nós possamos, com sabedoria, agradecer o que Deus tem feito nas nossas vidas. Aqui nessa mensagem, no versículo 4, eu trago para você uma reflexão. Versículo 4 do capítulo 27 de Números, o que fala, porque se tirariam o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filho, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Aqui eram as filhas cobrando de Moisés o direito dos seus pais. A lei hebraica no dispunha sobre a herança de terra quando o pai não deixava filho de sexo masculino. Deus, portanto, instituiu a lei, determinando que uma filha poderia herdar terra pertencente à família. Essa lei demonstra a possessão de dignidade e honra dispensadas à mulher em Israel. Glorificado seja Deus. Aqui elas passaram até o direito, porque não tinha irmão homem como primogênito para pegar a sua herança, para receber a herança de seu pai. Então elas receberam por igualdade. A partir do versículo 18, a palavra vai falar em quem há o Espírito. Vai falar de como Josué foi ungido na presença de tudo e de todos, porque o Senhor mandou que o abençoasse com a sua presença e com a sua graça, para que toda a congregação passasse a obedecer a Josué. Espírito aqui refere-se ao Espírito Santo entre as muitas qualificações de Josué. Para a liderança, a principal era a dele ser guiado pelo Espírito Santo como homem ungido pelo Espírito do Senhor.
e que já se revelará submício à sua direção. Josué estava altamente qualificado para ser o sucessor de Moisés e investido de autoridade. Glorificado seja Deus. Ele vinha sendo preparado, ele vinha sendo acompanhado e de repentemente passou a ser o sucessor de Moisés por escolha do Deus Pai, Criador do céu e da terra. Ele era um escolhido. Lá no versículo 21, a mensagem vai falar. Os capazes relatam a importância dos sacrifícios e oferta, costumes, oferenda ao Senhor, deviam ser oferecidos diariamente. Glorificado seja Deus. No começo de cada mês, em certos dias do ano religiosos, a necessidade contínua do homem chegasse a Deus com sacrifício salientava a verdade que a comunhão regular e incessante com Deus era necessária para sua continuar presença e bênção. Esse princípio espiritual não mudou. Os crentes de hoje precisam aproximar-se diante de Deus com oração e adoração, a fim de receberem a sua graça salvífica e ajuda. Glorificado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa mensagem é uma mensagem maravilhosa, a qual traz para cada um de nós aquilo que o Senhor tem nos falado aqui dentro da palavra. E cada um de nós que possa parar, analisar o quanto Deus é maravilhoso e o que Ele faz na minha vida e na sua vida é maravilhoso. Então cabe a nós agradecer tudo o que Deus tem feito nas nossas vidas. O Senhor tem nos dado família, o Senhor tem nos dado casa, comida, trabalho, o Senhor tem nos dado o necessário. Mas o que eu e você temos feito para agradecer a Deus pelo que Ele tem feito por cada um de nós? Aqui a palavra vem nos falando de herança, de anúncio, de sucessor. Mas essas pessoas tiveram tudo isso por quê? Por que eles receberam essa herança? Porque foram fiéis. Josué estava recebendo o cargo de sucessor por quê? Porque ele tinha sido fiel. Ele vinha sendo fiel a Deus. E por isso foi capacitado como sucessor de Moisés. Se você chegou até onde você está, com luta, com sacrifício, se Deus lhe deu uma família, se Deus lhe deu o cargo de pai, de empresário, de gestor de família, de determinadas situações, se Deus lhe deu um cargo, uma liderança, é porque Deus acha você capacitado para isso. Então não desperdice a capacitação que o Senhor te deu. Se Deus te capacitou em algo, valorize para que Ele te capacite ainda mais. Não largue o seu forte, porque aqui, quando o Senhor mandou que Moisés falasse para Josué, Josué já estava preparado. Você também está preparado para aquilo que o Senhor tem determinado para você. Eu não sei qual a sua responsabilidade. Eu não sei o que o Senhor tem dado como responsabilidade para você dirigir, tomar de conta.
Mas aqui Josué estava sendo capacitado a sucessor, porque o Senhor achou graça nele. O Senhor tem achado graça em você, por ser esse pai, por ser esse filho, por ser esse empresário, por ser um trabalhador honesto, por ser uma pessoa dedicada, por ser um grande homem, uma grande mulher. Deus tem te capacitado, então glorifique a Deus e agradeça por tudo que Ele tem feito. Quantos homens tem aí que queria ser pai e não pode? Quantas mulheres tem que queria ser mãe e não pode? Muitos têm aí filhos, filhas maravilhosos, porque tem um defeito, o pai abandona, chuta de casa. Por quê? Será que Deus tem feito isso comigo e com você? Não. Todos os dias nós erramos contra o nosso Criador e mesmo assim Deus nos ama. Porque Deus nos ama como criatura, mas Ele se aborrece com o pecado que nós praticamos. E os nossos filhos, nós como filho de Deus, nós estamos aptos a errar. Então que nós aprendamos a perdoar uns aos outros, para que o Senhor venha se agradar de cada um de nós, de cada atitude que nós façamos. Que Deus possa se agradar do que você faz dia após dia. Que Deus possa lhe dar sabedoria e que você não abandone o seu posto de homem de Deus com a responsabilidade que o Senhor te deu. Aqui Josué estava sendo capacitado a sucessor. Sucessor é o quê? É alguém que vai liderar. E ser líder não é fácil. Não é fácil ser líder. Não é fácil ter uma responsabilidade. Mas com a presença de Deus na frente, você é capaz de tudo e de todas as coisas. Então que essa palavra chegue até você e possa mudar o rumo da sua história. Números capítulo 27, versículo do 1 ao 23. Leia essa mensagem e tire suas conclusões no que Deus quer falar ao seu coração. Querido e amado Deus Pai maravilhoso, soberano Deus, eu te agradeço por essa mensagem, pelo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha casa e na minha família. Que o Senhor, meu Deus, possa me abençoar, me guardar, me proteger, porque grato eu sou a Ti, meu Pai, por tudo que o Senhor tem me feito. As lutas têm aumentado, mas a Tua graça tem transbordado na minha vida, Pai. Por isso, sou grato pelo que o Senhor tem me feito. Eu agradeço por essa palavra, eu agradeço por estar de pé. Agradeço a Deus pelas pessoas que o Senhor colocou na minha vida. Agradeço a Deus pelo pão, pela água. Agradeço a Deus pela casa, pela comida e por tudo que o Senhor tem me dado. Pelas pessoas que o Senhor tem colocado na minha vida, que o Senhor continue abençoando, protegendo, libertando ainda mais. Abençoa, Pai querido, esse bairro, essa cidade. Abençoa o Brasil e o mundo para que possa sair mais sucessor como Josué, para levar a palavra de Deus e para dirigir o povo de Deus ao descanso. E o descanso aonde não haverá mais pranto nem dor. Um descanso aonde Jesus Cristo vai estar recebendo todo aquele que o receber Ele, que o aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Deixe seu nome escrito no livro da vida a partir de hoje, depois de você ler Números, capítulo 27. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Desde já eu agradeço a Deus a oportunidade de ler essa palavra. Amém?